Programa pra embaçar, né? Tipo assim, aqui é perde-perde. Eu só tenho a perder com esse programa e vocês da produção ganhando com a audiência. E eu com xingamento e pessoas que vão julgar sem ver o programa. Ou seja, eu já começo revoltado. É o que vai acontecer. Vinheta, por gentileza, na base do ódio. Fala, moçada, beleza? O Polêmicas Vazias na área, convidando você primeiro a veja o programa do começo ao fim, esse em específico, para poder fazer julgamentos, os cortes maldosos vão estar por aí, né? De qualquer forma. Então eu vou procurar me proteger dos cortes aqui, mas vai ser muito difícil. É praticamente impossível, porque a maldade da internet, ela domina, né? Infelizmente. Não é, não. O ser humano não é ruim. E eu, apesar de eu não ser um cara de banalizar a alegria, existe um livro chamado A História Otimista do Homem, que é fantástico. Existem mais pessoas boas do que ruins, mas na internet eu acho que essa conta... Esse cara, quando escreveu o livro, talvez ele não conhecesse o Twitter nem o Instagram. E aqui o YouTube é mais legal às vezes. Mas dá um like aí, compartilha o conteúdo. Se quiser despejar aquele ódio gratuito, pelo menos dá uns argumentos, mas na internet rola, beleza? Então é o seguinte, este programa aqui mudou de nome e de tema, porque inicialmente era qual o melhor time campeão da Libertadores brasileiro. Isso é importante, né? Até porque você já viu na thumb, né? Eu não preciso ficar explicando aqui. Aí a gente falou, bicho, vai dar ruim isso aí. Que a gente vai ter que debater os times lá do início da Libertadores, vai passar aí pelo Flamengo de 81, pelo Santos do Pelé, pelo Grêmio do Renato, o Inter lá atrás, Cruzeiro. Vai dar errado, sabe por quê? A gente não vai ter base para convencer as pessoas do ponto de vista tático, técnico. Eu não vi jogar boa parte dos times. Então, assim, vai ser um programa enganação. O melhor time brasileiro campeão da Libertadores no século XXI. Beleza? Ficou claro, né? Caderninho. Esse tem 4 páginas pela primeira vez. Ou seja, precisei de bastante argumentos para chegar a alguma conclusão aqui. Lembrando, o Brasil tem, ao longo da história da Libertadores, 11 campeões, beleza? São Paulo, Santos, Grêmio, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Inter, Vasco, Fluminense, Corinthians, Atlético Mineiro. Neste século, não tivemos o Vasco, campeão, e o Cruzeiro. Todos os outros foram campeões nesse século e no século passado. São Paulo foi campeão nos anos 90 e 2005, o Santos campeão na era Pelé e na era Neymar, o Grêmio campeão lá atrás com o Renato, depois nos anos 90 com o Filipão e depois com o Renato sendo técnico de novo, mas ali era o time do Luan, né? Não, era o Grêmio do Renato, mas era o Grêmio de Luan, quem diria, né? E o Luan nunca mais conseguiu repetir. O Palmeiras foi campeão nos anos 90 e 2 vezes nesse século, o Flamengo campeão nos anos 80 e 2 vezes nesse século, o Cruzeiro só no século passado, o Inter 2 vezes no século, né? 2006 e 2010, campanhas muito mirabolantes. O Vasco lá em 98, o Fluminense campeão agora, né? É o atual campeão, inclusive. O Corinthians campeão em 2012 e o Atlético Mineiro campeão em 2013. E aí a gente precisa eliminar logo uma galera de início para não ficar perdendo tempo aqui, né? Porque senão o programa vai ter 8 horas e eu ainda tenho outro programa para gravar e mais 2 para fazer mais tarde, com horário, inclusive. Porque hoje é a gravação no dia do rodízio de automóveis em São Paulo e caiu de todo mundo ter rodízio hoje. Eu, Tainá, os produtores tudinho, o Ricardinho tem placa nesse dia e aí a gente não pode sair em determinado horário. E aí se eu ficar preso aqui, lascou que eu vou ter que ficar até 8 horas da noite por causa de vocês. Quer dizer, por minha causa que ia trazer o programa, né? Então vamos lá. O Santos de 2011 era um time legal de ver, muito por conta do Neymar e do Ganso, que estavam ali no auge e tal. Mas é um time que passou muita dificuldade na primeira fase, correu o risco de não se classificar. É preciso lembrar que, assim, as 3 primeiras rodadas do Santos foram com muita dificuldade. Assim, o Elano salvava ali com gol de bola parada, fazendo gol de falta, fazendo gol de pênalti naquele início. Depois a coisa foi virando, o Santos acabou se classificando e aí foi fazendo um mata-mata melhor do que a primeira fase, mas também correndo os riscos. Ficou arriscado ser eliminado nas quartas de final, assim, jogo da volta no gogó. Então, era um Santos legal de ver, mas que enquanto estrutura de time, e aí eu falei do que a gente ia levar em consideração, a gente precisa levar em consideração a campanha em si. Assim, um time que foi campeão tendo, sei lá, 10 empates, não tem como ser o melhor brasileiro campeão da Libertadores se o time, teve uma dificuldade danada. O nível dos adversários na caminhada, isso é bem importante. O talento dos jogadores envolvidos ali, o quão era divertido ver jogar, os números, obviamente, a estética da equipe, e aí tem um pouco da questão tática e tal. O legado, ficou alguma coisa, não ficou e tal. E o restante da temporada talvez fosse importante ver também, né? O que veio
veio depois daquela equipe campeã? O que carregou aquela equipe campeã? Eu tava estudando pro programa até ele mudar de olhar e eu anotei as coisas do São Paulo de 92, 93 que eu não vou usar aqui, mas o São Paulo não ganharia se fosse contar tudo, inclusive olhando campanha e olhando consistência dentro da competição, eu me comprometo com coisas que não precisavam. Mas assim, o São Paulo de 2005, ele fez uma campanha mais do que o de 92 e 93. Eu aviso logo, o São Paulo de 2005, enquanto consistência de time na competição, jogou mais que o de 92 e 93. Agora, óbvio, eu não tô aqui brigando, dizendo que o time de 2005 é melhor que o de 92 e 93, até porque aquele time foi bicampeão mundial, teve um legado danado, tele revolucionário, o time tem mudanças, né, de 92 para 93, mas então o São Paulo não ia entrar aqui, mas eu acabei trazendo uma treta que não precisava. Mas olhando para a competição, o São Paulo de 2005 e vai estar na disputa aqui de ganhar a parada, eu antecipo logo. Viu? Mas seguindo os eliminados aqui, eu já tirei o Santos, né? O Inter de 2006, cara, foi emocionante, foi uma dureza danada, assim. Ganhou da final, inclusive, Esse São Paulo de 2005, ele era tão bom que ele quase foi bicampeão seguido ali, né? Em 2006. Foi no detalhe. E, inclusive, assim, o Rogério Ceni dá um vacilo na final, né? Apesar, mas assim, tá protegido pela manta de ser Rogério. Mas ele comete um erro. Uma pausazinha rápida avisando, só que eu vou voltar no final do programa falando da polêmica aleatória, self-service. Conheço um amigo meu que fala seven service. Ele é um seven service, ou self-service, ou à la carte. Não tem a brasileira isso aqui não, hein? É cardápio ou aquilo, beleza? É a comida do cardápio ou aquilo. O self-service é meu ovo. À la carte é francês? Deve ser, né? Não é brasileiro isso aí. O Inter de 2006 também... muita oscilação. Galo de 2013 foi épico, mas assim, se não é o gol fora, o Galo ia passar bocado aqui. E o pé esquerdo do Vitor, né? Enquanto time, ele era ofensivamente muito legal de ver, mas cara, assim, ele levava o torcedor ao limite do teste cardíaco. Inclusive, o Horto salvou o Galo naquela campanha, né? Eu acho que não dá pro Galo entrar aqui como o melhor time campeão da Libertadores, não. O Grêmio de 2017 tem uma parada assim, o grupo foi muito tranquilo e a caminhada daquele Grêmio, assim, comparado a outros que podem ganhar aqui, foi uma caminhada mais suave, isso não é desmerecer, e passou no limite, acho que pelo grande jogo do mata-mata, que foi o Botafogo. 0-0 e 1-0. No limite do limite do limite. E aí depois pega um bom Lanús na final, mas que assim, com pouca tradição e tal, com o Luan tava endiabrado ali. Então assim, o Grêmio, ele é muito bom, era agradável de ver jogar também, mas eu acho que tem coisas, a caminhada, o nível dos adversários, isso pesa contra. O Inter de 2010, eu acho até que passou mais sufoco que o de 2006, inclusive assim, sofrimento, muito aperto, oitavas, quartas e semi, agradeça ao gol fora, foi aqui no talo, e depois faz uma final, inclusive o melhor jogador do time era um reserva, né? Que foi o Giuliano, eleito o melhor jogador da competição, vindo do banco em vários momentos. Pra mim, sobram aqui o São Paulo de 2005, o Corinthians de 2012, o Flamengo de 19 e o Flamengo de 22. Ah, mas e os Palmeiras? Nem você acredita que o Palmeiras pode estar aqui como o melhor time brasileiro campeão da Libertadores. Primeiro título do Abel vem numa caminhada, tem a pior final da história da Libertadores. Ele não fica perto de perder, porque acho que o jogo ele é controlado. Mas assim, ele joga contra um Santos que ninguém muito imaginava que ia estar ali. Tem uma classificação contra o River, que é um negócio de maluco, né? Assim, o Palmeiras, ele é amassado pelo River e assim, a impressão que dá é que, meu irmão, ninguém sabe como é que conseguiu classificar. Eu acho, inclusive, o título do ano seguinte, o de 21, melhor que o de 20. Porque, assim, o time já tá mais consistente, o time tá bem mais pronto, mas passa por uma oscilação até antes da final. Inclusive, à época, muita gente apontava o Flamengo como favorito à decisão, porque o Palmeiras tinha passado por o período, hoje acho que o período do Abel talvez seja o mais questionado, mas antes daquela final de Libertadores, o Abel passou por um período de muitos questionamentos, de alguma seca, né? Era um Palmeiras que tinha ainda dificuldade de construir, de matar jogo e tal, mas era altamente seguro lá atrás. Repito, pra mim o time campeão em 22, o campeão em 21 é melhor que o time de 20, acho que isso é inquestionável, já é um time mais pronto, já é um Abel muito mais vivido, né, no futebol brasileiro e tal, que ganha a molecada e tal, porque já conta ali com o Patrick de Paula, com o Danilo, com essa galera e tal. É um time mais legal, mas disputando com essa galera aqui, em termos de consistência, a caminhada é algo que muita gente contesta, né? Fala, mas o Palmeiras ficou do lado mais fácil da chave, o Palmeiras não sei o quê. Cara, assim, a culpa não é do Palmeiras. O Palmeiras não tem culpa de ter caído de um lado mais tranquilo ou de um lado que você entendesse que fosse mais fácil. Mas na disputa histórica com gente que teve
teve caminhada mais pauleira, mais difícil, que jogou um futebol mais solto, que envolvia mais os adversários, que claramente era melhor de ver jogar, eu acho que o Palmeiras fica fora dessa disputa. E aí sobram o Flamengo de 22, o Flamengo de 19, São Paulo de 2005, 14 jogos no total, 9 vitórias, 4 empates, somente uma derrota, 34 gols marcados e 14 sofridos. De todos os campeões aqui, foi o que mais meteu gol. Da galera que vai ficar pra final, tá? 34 gols. Teve 2 técnicos, né? O Leão depois foi pro Japão e entrou Paulo Autuori, tinha uma variação ali de um 3-5-2 para um 4-4-2 sem bola. O Paulo Autuori nem era chegado a time com 3 zagueiros, mas entendeu o legado do Leão e manteve. E funcionou, tinha um esquema muito legal com laterais excelentes que funcionavam como ala, mas que fechavam também no momento sem bola. O Paulo Autuori, inclusive, variava, né? O normal é hoje a gente vê alas fechando numa linha de 5, aquele São Paulo fazia variação para ter uma linha de 4 e variando os laterais. Cara, era um time bem interessante, diga-se de passagem. E teve 11 goleadores no time. 11 goleadores. Rogério Ceni e Luizão, esse aqui pesa contra o time, tá? Eu queria dizer não, mas joga contra. O goleiro, seu artilheiro do time na Libertadores, joga contra. Assim, na minha visão, tá? Da coisa do Serelepe e tal. Pô, qual foi o melhor time que tu viu jogar na vida? Rapaz, eu lembro daquele time que o goleiro era o artilheiro. Não, isso é algo pra gente, vamos debater, filosoficamente dá pra gente debater. Mas o Luizão tava lá junto. Tardelli, Cicinho e Grafite, os vice-artilheiros com 4 gols, o Danilo com 3, Fabão Souza Amoroso com 2, Ed Carlos e Lugano com 1. Então, 11 jogadores diferentes marcaram esses 34 gols, o que mostrava uma consistência enquanto time muito grande. Tinha um problema naquela equipe, na primeira fase, ele tomou gol em todos os jogos, apesar dos 3 zagueiros. E foi um time que tomou muitos gols no campeonato, né? Se olhar 14 aqui, é muita coisa. Então, sofreu alguns sustos, é verdade. Mas o mata-mata, ele é muito bom. O mata-mata de São Paulo, ele mete 18 gols, toma só 5, só tem uma derrota e a caminhada, ela é embaçadíssima, né? Porque passa por Palmeiras, Tigres, e aí todo o time do México era difícil, porque os caras tinham grana, River na semifinal e Atlético Paranaense na decisão, uma decisão robusta, inclusive. E o Corinthians de 2012, que pra muita gente, meu Deus, era um time modorrento, era um time não sei o quê, mas até o Flamengo de 22, ele era o único campeão da Libertadores brasileiro invicto. E com uma caminhada, meu irmão, daquelas. 14 jogos, 8 vitórias, 6 empates, 22 gols marcados, 4 sofridos. No grupo tinha Cruz Azul, Nacional e Táchira, o Nacional do Paraguai. O mata-mata passou por Emelec, aí é só porrada. Vasco, Santos e Boca. Meu irmão, principalmente, eu vou falar que Vasco e Santos foram mais difíceis que o Boca. E o torcedor do Corinthians concorda. É que o Boca tem a grife e tal, mas, porra, o jogo contra o Vasco é muito difícil. E o jogo contra o Santos tinha a questão de, assim, claramente o Santos ser melhor do ponto de vista serelepe, né? Mais talento. E repito, assim, o Santos de 12, pra mim, era melhor que o Santos de 2011, campeão da Libertadores. Inclusive, teve talvez uma das melhores versões do Neymar aqui, antes de ir embora e tal. 11 jogadores, assim como aquele São Paulo, marcaram gols. O Sheik, Danilo e Paulinho foram os grandes artilheiros. Era um 4-2-3-1 que dava pouco espaço e um time que taticamente fez muita mudança no futebol brasileiro com conceitos de compactação, pressão pós-perda, cara, muita força no meio campo. Era um time muito bom, muito bom. E que tem a questão de você, mas eu não acho que era tão vistoso, não tinha tanto talento, não tinha... Beleza, guarda essa informação pra você e beleza. Flamengo de 19, e foi com o mesmo técnico do começo ao fim, o que é um ponto importante no critério de desempate aqui, se a gente for falar sobre caminhada e qualquer outro tipo de coisa. Flamengo de 19 pode lhe surpreender, porque ficou a imagem, né? Flamengo de 19 e não sei o quê, e ele é o maior time da história, e é fantástico mesmo, fantástico, o time é fantástico, o todo da história é maravilhosa. Mas vamos ao recorte só da Libertadores. O time teve 2 técnicos, né? O Abel e o Jesus, que chega e ganha em julho ali, pra volta da Libertadores depois, 4 reforços que eles representam outro time, porque o Flamengo recebe Rafinha, Pablo Mari, Felipe Luiz e Gerson. Eles chegam em julho. Ali, no intervalo de 3 semanas, o Flamengo ganha esses 4 caras. Mais o treinador. Então, assim, é outra coisa, velho. Basicamente, o time é outra parada pra volta da Libertadores. Lembrando, em 2019 teve Copa América no Brasil, que o Brasil foi campeão, com o Tite. Aquele time fez 24 gols e sofreu 10. Perdeu 3 vezes, como eu falei, mas só uma dessas derrotas no mata-mata, que é quando chega o time que vale, né? Quando a galera fala, o Flamengo de 19, esquece a primeira fase, pô. Até porque quando tu lembra, o time não tinha o Rafinha, não tinha o Felipe Luiz, não tinha o Gerson, não tinha o Pablo Mari. Então é outra parada. Quer analisar o Flamengo de 19, tem que ir só pro mata-mata. 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 13 gols marcados, 5 gols sofridos, com o risco de ser eliminado pro Emelec. É bom lembrar. E aí o que acontece? Gabigol e Bruno Henrique jogando uma barbaridade. Aquela época eles sobravam em relação aos outros, inclusive o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. É que o Arrascaeta, acho que a partir do ano seguinte, passa a jogar mais. O Jorge Jesus tirava ele quase todos os jogos, assim, no segundo tempo, em algum momento.
o Everton Ribeiro era muito importante e tal, mas o Gabigol, o Bruno Henrique tava em outra prateleira, em outro universo ali, né? A parte do resto do time. Mas passou sufoco contra o Emelec, teve uma volta bem intensa contra o Internacional, é bom lembrar, e uma final épica contra o River, em que ele não joga melhor que o River Plate boa parte do jogo. O primeiro tempo é muito ruim, o segundo tempo é bem melhor, mas tem o que o Gabigol faz que é muito épico e tal, e que é muito grandioso. Dito isso, a atuação mais impactante daquele time é contra o Grêmio. É um amasso no primeiro jogo, que podia ter sido 4, foi só 1-1, e no Maracanã é uma aula, né? 5-1, 5-0, uma loucura. O agregado daquele jogo numa semifinal de Libertadores ser 6-1 é muito emblemático, né? É muito emblemático. Então, dito isto, o Flamengo de 19 na Libertadores não jogou mais que o Flamengo de 22. Não jogou mais. Até porque o Flamengo de 22 tinha uma carcaça já de muita gente de 19, tinha muita gente jogando muito futebol, tinha essa parceria Gabigol e Pedro, que era fantástica. Pra mim tinha um Arrascaeta melhor que o de 19, um Everton Ribeiro melhor que o de 19, na minha visão, tá? Você tinha outras peças ali, você vai, mas as laterais, ou a lateral direita, já não era mais a mesma coisa. Não era mais a mesma coisa. Mas a zaga, o meio-campo muito forte. E a estrutura de equipe, assim, aquele Flamengo entrou muito favorito. Você olhava pro campeonato e falava, esse Flamengo vai ser campeão a qualquer momento. E ele dá goleadas gigantescas no mata-mata. Tem uma final contra o Atlético mais difícil do que se imaginava. E talvez se o Atlético não tivesse um jogador expulso, aquele Flamengo não fosse campeão. Mas o de 19 também passou uma dificuldade gigantesca contra o River. Só que a caminhada na fase de grupos e até o mata-mata do Flamengo de 22, ela foi muito reta e sem risco, velho. Basicamente. Você quer, eu vou passar aqui, só pra esse tá no celular, que acabou as páginas ali. Aqui, ó. Flamengo na primeira fase tinha pego Tadieres, Universidade Católica e Sporting Cristal, também não era um grupo molezinha. Mas isso aqui qualquer um passa. 6 jogos, 5 vitórias, 1 empate, 0 derrotas, só na primeira fase meteu 15 gols, só na primeira fase. Aí chega no mata-mata, disputa com, e você pode argumentar achando que o lado do Flamengo não era o mais difícil e tal. Tolima, 1-0 e 7-1, um agregado de 8-1 nas oitavas de final. Aí pega o Corinthians nas quartas de final. Mas não era um grande Corinthians. Meu irmão, é clássico, gigante, nível difícil. 2-0 e 1-0, agregado de 3-0. Até aqui tomou um gol só no mata-mata. Aí pega o Vélez nas semifinais, agregado de 6-1, 4-0 e 2-1. O Vélez, tradicional, e que vinha numa crescente. Tinha eliminado Tadieres e o Vélez tinha eliminado o River Plate. É bom lembrar isso aqui, tá? Que o Vélez tinha deixado o River no meio do caminho, além de só tinha perdido 2 jogos na primeira fase. Isso aí é bom lembrar também. Era um time que tomava muito gol, é verdade, mas era um adversário perigoso. E aí chega na final, pega o Atlético Paranaense, que era um adversário difícil. A caminhada de todos esses, vamos lá. Caminhada, a mais difícil do Corinthians, que o Corinthians teve Cruz Azul, Nacional, Táchira, Emelec, Vasco, Santos e Boca. A caminhada do São Paulo também é uma caminhada difícil. The Strongest, Universidade do Chile, Quilmes, na primeira fase. No mata-mata, Palmeiras, Tigre, River e Atlético Paranaense. A caminhada do Flamengo, se a gente for olhar aqui e comparar, talvez seja mais tranquila em relação aos outros dois, ao São Paulo de 2005 e ao Corinthians de 2012. Outro critério, talento e estética. Eu acho que o time mais legal de ver jogar aqui era o Flamengo de 22, comparado ao Corinthians de 12 e ao São Paulo de 2005, não tem muita dúvida. Questões táticas, o Corinthians vai levar vantagem aqui, porque o Corinthians de fato fez algo muito inovador à época. O Flamengo, ele era bem mais simples, era para poder Pedro e Gabigol funcionarem, era bonito de ver, mas era um time mais tranquilo, né, de ver jogar e tal. Não tinha muitas questões. O Corinthians, até para suplantar talvez a falta de talento que o Flamengo tinha de sobra e tal, ele tinha que ser muito mais organizado. Muito mais organizado. E tem um outro critério que é, olhando a continuidade do ano e tal, aquele Corinthians, com aquela estrutura, terminou campeão mundial. É bem importante lembrar. O São Paulo de 2005 também, mas o São Paulo de 2005 era bem mais frágil defensivamente, sofria bem mais gols do que o time do Corinthians. Se a gente trocar em miúdos aqui, vamos lá, talento e estética vai dar Flamengo, campanha e adversários vai dar Corinthians, questões táticas vai dar Corinthians, restante da temporada vai dar Corinthians também. O resumo da ópera é que enquanto o time não é beleza, tá? Time, recorte, no campeonato, ou é Corinthians de 12 ou Flamengo de 2022.
E se os dois se enfrentassem? Era pauleira. E aí você decide. Cara, assim, tem que ser justo com os critérios que a gente estabeleceu aqui. E ainda tem, assim, a pressão do Corinthians nunca ter ganho. O Flamengo tinha ganho 3 anos antes. Não que não tenha pressão, tá? É óbvio que vai ter. Mas ali os caras já estavam até... Eles encorpavam eles tinham o costume já da competição. O Corinthians não, é um trabalho fantástico do Tite ali. De novo, não era o meu time preferido de ver e tal. A análise aqui não é essa. A análise é o que jogou dentro do campeonato, os adversários pelos quais passou, e a briga ela é muito boa com o Flamengo de 22, que de novo, assim, era muito mais divertido. Todo mundo viu que era o melhor time desde o início. Claramente ele ia ser o campeão. E ele confirmou isso. Qual é o peso de você confirmar um favoritismo também? É grande. Então, cara, é muito difícil, velho. Eu tento ser justo, velho. E olha que assim, o meu time tava na briga aqui. E agora, será que eu vou ser justo ou injusto com self-service ou à la carte? Curiosidade. Ele pesquisou aqui, ele viu que à la carte significa como está no cardápio em francês. Então é em francês. À la carte quer dizer do jeito que tá no cardápio. À la carte. Por isso que tem a história do alá. O cara fez um gol, alá Messi. Entendeu? Tipo, do jeito que o Messi faz, né? Excelente. Aqui é cultura. Então, o cardápio é aquilo, o que é melhor? Cara, assim, o conceito de você sair para comer, ninguém sai assim, tu não vai levar um date num self-service. É pouco provável, né? Aqui em frente tem um maravilhoso, eu sou muito fã do daqui de frente. Tem um dos melhores sushis que eu já comi, é de um self-service. Aqui, é fantástico, tem tudo aí. Dito isso, você mistura tudo e faz um prato sem nenhum conceito, né? Você pega ali um escalope, aí um sushi, bota uma abobrinha gratinada, aí, pega um macarronada com a carbonara. É um culto à destruição gastronômica, né? Porque não tem uma escola ali, pega qualquer porra aí, mata a fome, acabou, e é pra comer rápido, e é isso. O à la carte, o cara pensa pra você o negócio, né? Ele faz a combinação, eu vou no restaurante sabendo, esse restaurante é o quê? Ele é mediterrâneo, é comida contemporânea, japonês, é italiano, é a casa do cacete, mas tá escrito lá, e orna tudo, né? Tem o trabalho pra você, ele estudou gastronomia pra falar, este prato vai combinar isso, isso, isso e isso, e vai ser ótimo. Lá, o que você faz com a gastronomia no self-service? Você caga na gastronomia. Você pega ali e mistura coisas que são incompatíveis. Carboidrato, bota 10. Proteína, 2. Legume, às vezes não bota nenhum. Aí molho, que não tem nada a ver, e sai botando. Então assim, a liberdade é bom ser livre, mas para algumas coisas é um risco a fazer merda, né? Que é o caso do self-service. A não ser que você chegue ali, tenha uma consciência e com uma besteirinha. No geral, o à la carte é melhor. E o self-service vou logo no golpe dos pratos, porque eles pegam e botam bandejas para você, né? Prato gigantesco. Aí tu enche o prato e acha que ele não tá cheio. Aí fala, vou botar mais, até preencher. Só como o prato é grande, tu vai pesar, dá R$70 o prato, pô. Não, eu comi esses dias num shopping com meus filhos. Era melhor ter ido pro restaurante do Dom, que é do Fogás, né? É premiadíssimo. Eu teria gasto menos do que no self-service. Por quê? Mega bandejas, prato desse tamanho aqui, sabe? Prato gigantesco. Aí tu vai botando e tem muito espaço branco, não preenchido. Aí tu pensa, porra, tá pouco. Aí tu vai botando mais. E a mão baixando assim, ó. Feijão, nunca botem no self-service. É corrida errada. É o que pesa mais. Só ali tu tá pagando R$15 de feijão. Dito isso, viva o cardápio, viva o à la carte. E tem toda uma questão de você parar um pouco, né? Ler, ver os pratos. Às vezes uma coisa ali que você não pensava em comer tá tão bem escrito. Esses dias eu comi como era? Era risoto... Não, era um nhoque de mandioquinha com lascas de picanha na cesta de parmesão. É impossível não pedir esse prato quando tu lê a descrição. Impossível. Nhoque de mandioquinha com lascas de picanha envolto numa cesta de parmesão, porque a cesta não tinha prato. Ele vinha numa cestinha feita de queijo parmesão. Porra, absurdo. Absurdo. E não era caro. Dito isso, eu sou muito à la carte. Valeu, um abraço, satisfações. A galera que tava puta já foi embora faz tempo aqui do vídeo, nem tá vendo perdeu a informação, né?